Vamos gravar. Meu do céu, olha lá. É um javali. É um javali, um porco, não sei o que é isso. É o bicho preto que tava lá embaixo, onde nós gravou. Não falei pra você que ele passou ali? É um javali, amor. Ele tá Meu sozinho. do céu, arrepiou, amor, arrepiou as costas. Cuidado, amor, cuidado. Não, ele tá indo pra lá. Se ele vir pra cá, daí a gente corre. Isso, amor. Deixou a porta do carro aberta? Olá, meus amigos do canal. Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Hoje nós estamos aqui num lugar um pouco longe, né, da nossa casa. Um pouco não, bem longe. Na verdade, a gente achou que ia chegar aqui bem mais cedo, mas o sol já está quase se pondo já, né? E depois que eu cheguei aqui, eu falei pro Theo, nós tinha que ter chegado mais cedo. Gente, é muito matagal aqui. As estradas, você passa assim, ó, você só vê matagal dos dois lados, muita reserva, né? Eu acho que esses lugares são reserva que eles deixaram. E muita montanha, né, amor? É. Parece até que nós não estávamos no Paraná, nem sabia que no Paraná tinha essas montanhas, né? E a gente chegou aqui, tem uma porteira, tem porteira para entrar. A gente pediu autorização porque a pessoa que pediu para a gente vir conseguiu autorização do dono aqui. Porque aqui, gente, só tem matagal e aqui era pasto, né? Até pouco tempo eles criavam gado aqui, mas por causa de roubo, né? Eles acabaram vendendo todo o gado e agora é plantação. Mas era tudo, até há pouco tempo, diz que até um ano atrás, um ano e pouco, ainda tinha gado. Mas por causa do roubo, né? Porque o caseiro que tomava conta ficou com medo, foi embora, porque foi assaltado, né? Por causa do gado. Então ninguém queria ficar aí. Então ele derrubou a casa e arrendou, né? Eles derrubam a casa, que nem eu já falei. Eu descobri o porquê que eles derrubam, né? As casas até bonitas. Devido a alguém entrar para morar e eles não conseguem tirar mais, né? Eles têm medo, né? Então, a gente chegou aqui e eu falei pro Theo assim, nossa, não sabia que tinha tanto, cheio de matagal em volta. Um lugar feio assim, sabe? Um lugar assim, isolado. O que tem aqui é a estrada bem pertinho da porteira ali passa a estrada. Então talvez você escuta até barulho de carro aí, mas acho que por causa do microfone, né? Ele dá aquele som, né, amor? Mas acho que ele tira, né? Mas acho que dá para ouvir. Porque passa perto aqui os carros. E eu ainda falei pro Theo, se a estrada vai até pertinho, é rápido, né? Mas é porque não tem como correr. É muito... Como é que fala? Muita montanha, muito lugar assim... Os morros, né? E a estrada é meio fechada, a gente tem medo até de podar os carros, porque você não tem uma visão boa. Mas chegamos, né? E a gente vai ver se faz investigação antes de escurecer, porque eu achei meio perigoso esse lugar aqui. E a gente já viu ali uma carcaça de um bicho ali, né, amor? Não sei que bicho que é, mas tá lá, ó. Só E eu não- esqueleto, né? Só o esqueleto, tá bem ali, ó. Eu nem sei que bicho que é, não fui nem lá perto, né? Meus amigos, fui convidado por um rapaz para investigar esse local. O que aconteceu aqui com a irmã dele? Ele tinha uma irmã gêmeas, eles eram gêmeos, né? Um casal gêmeos. E ele falou assim que a irmã dele era meia voada da cabeça, entendeu? Ela casou 2 vezes, separou, tinha 2 filhos, um filho de cada casamento. Aí ela arrumou aí ela era bonita, né? Então ela conseguiu arrumar aí um fazendeiro que mantia ela em tudo. Ele era casado, né? Esse fazendeiro era casado. Então ele tinha ela como amante e dava de tudo para ela. Dava de tudo para ela. Então ela acomodou, né? E ele cansou de dar conselho para ela. Ele falou assim: a minha irmã gêmeas, a gente, por mais que ela fosse desse jeito, mas eu e ela se dava muito bem, né? Quando eu sentia assim que tinha algo com ela, realmente tinha. Quando ela sofria, eu também passei por uns problemas e ela já me ligava perguntando se eu estava bem, porque ela teve um pressentimento. Então a gente era assim muito unido mesmo, eu e ela.
E ela namorava esse fazendeiro e eu falei para ela deixar ele, porque ele era um homem casado, ele tinha família, tinha filha moça, né, filha casada. E ela falou que estava bem com ele porque ele sustentava ela, dava de tudo para ela. Então ela estava muito bem, ele deu casa para ela e então não precisava pagar aluguel, deu uma moto para ela andar. E então ele cuidava dela. Só que ela tinha que estar à disposição dele sempre. Quando ele ia para casa dele, quando ele vinha para casa dela, já avisava, né? Já ligava, avisava que ia ficar lá uns 2 dias e ele queria ela. E ela foi se cansando disso tudo, porque assim, ele começou a vir com frequência e ela não gostava dele. Ela estava com ele por causa do dinheiro. Ele mesmo falou para mim que ela estava com ele por causa do dinheiro, porque assim, ela não ia achar lugar nenhum alguém que desse de tudo para ela, né? Então esse senhor dava tudo para ela, tudo, tudo, tudo. Só que ele estava apaixonado por ela, por isso que ele começou a vir com frequência, ficar na casa dela. Não sei que desculpa que ele dava para a esposa dele, mas ele sempre estava na casa dela. Foi o que ele falou para mim. E ele começou a ficar com ciúmes dela, porque ela começou a não querer que ele viesse sempre, falar que ele não podia estar lá sempre, porque senão eles iam descobrir, ela dava essa desculpa. Sua esposa vai descobrir e pode fazer alguma coisa comigo. E ele falou que gostava dela, amava ela, queria estar lá, né, sempre com ela. Até que um dia ele falou que ele não ia para lá. Ele falou, não, hoje não vai dar para mim ir, né, eu quero ir, mas não vai dar para mim ir, porque eu tenho um compromisso aqui, né, uma formatura da minha filha e eu não vou poder ir. Então, ela tinha certeza que ele não ia. E aí, ela tinha um caso com outro rapaz que ela gostava de verdade e ela até ajudava ele também, ela pegava dinheiro desse senhor que ajudava ela para ajudar o namorado. E ela amava esse rapaz, mas ela queria se separar dele, não sabia como que ela ia fazer para se separar dele, porque assim, acabava que ela também ajudava o rapaz, né? Então o rapaz também estava ficando incomodado, né, com tudo isso. E ele chegou na casa e quando ele bateu na porta, né, para entrar, ele tinha a chave, mas ele tinha o costume de chegar e abrir, bater a porta, né, tava tranquilo. Toda vez acontecia isso, ele entrava tranquilo para dentro de casa. Só que quando ele fez isso, ela percebeu que ele estava entrando. E pediu para o rapaz se esconder, não tinha onde se esconder, e ficou lá no canto, e ele percebeu que tinha alguma coisa diferente, né? Ele percebeu que alguma coisa estava diferente. As 2 crianças dela estavam na casa da mãe. Sempre eles passavam o final de semana na casa da mãe, né? Então ele percebeu que tinha algo diferente e ele começou a tentar descobrir o que estava acontecendo ali, porque ele viu que ela estava com alguém ali, ele percebeu. Não sei como ele percebeu, né? Ela não soube esconder na hora, ela ficou desesperada. E ele começou a procurar, né? E ele só viu quando a porta bateu, porque quando ele entrou para o quarto procurando, ele já estava no corredor onde tinha o banheiro. Quando ele entrou dentro do quarto, ele passou correndo e saiu, porque ele correu, porque ele estava com medo dele fazer alguma coisa com ele. E ele percebeu que alguém passou pela porta. E ele falou que não ia perdoar ela se ela tivesse. E ela falou que não, que a porta bateu. Ele falou, eu vi quando passou um vulto ali. Só se a casa estiver assombrada, né? Mas eu vi quando passou. E começaram a discutir, né? Ali dentro, ali, discutir. E o rapaz ficou lá do de fora, escutando tudo. Ele ficou escondido, né? Pro lado de fora, disse que tinha, do lado de fora tinha uns pés de fruta, né? Na casa. E ele disse que subiu em cima do pé de fruta e ficou lá em cima escutando a discussão. Daí ele saiu correndo para fora, não viu, porque ele não deu tempo dele pular, nada, que ele ficou com medo, né? Então ele subiu no pé de árvore. Diz ele que tremia tanto em cima do pé de árvore que ele quase caiu lá de cima. E ele olhou, não viu nada, não tem nada, não tem nada. Daí ele falou, tá bom, é coisa da minha cabeça, eu acredito em você, tá tudo bem. Aí chamou ela para sair para comer uma pizza. E ela não queria ir. Falou que não, que ele falou, não, vamos sair, né? Vamos aproveitar que as crianças suas não estão aqui, vamos sair comer uma pizza, depois a gente volta, fica junto. Aí colocou ela no carro e só que pegou um rumo ignorado, né? Não foi para a pizzaria, saiu fora da cidade e pegou uma estrada. E ela começou a falar para ele o que estava acontecendo. Ela pedia para ele o que estava acontecendo, e ele não falava nada.
só pegou a estrada. E ela chorava e pedia que ele parasse o carro, né? E aí ele não parou o carro, de jeito nenhum. Continuou até chegar nesse local. Chegando aqui, ele tirou ela para fora. Simplesmente, diz ele que ficou louco na hora, pegou e catou no braço dela, trouxe ela até nesse local aqui e acabou, né? Não vou falar, e deixando ela aqui nesse local. Pegou a caminhoneta dele, foi embora. Passou na casa de um amigo dele que sabia que ele tinha o caso e contou tudo para esse amigo dele que ele tinha feito. E que ele estava arrependido, porque ele sabia que ela estava traindo ele, mas ele não ia conseguir viver sem ela. Sem ela, ele não ia conseguir viver. Por mais que ele fez isso para vingar, né, o que ela tinha feito, ele amava ela ainda e ele não ia conseguir viver sem ela. E ele falou, é melhor você se entregar. O amigo dele falou, melhor você se entregar, porque vão descobrir que é você, porque muita gente sabe do caso de vocês. Sua mulher não sabe, mas eu sei e os parentes dela tudo sabem. Vão saber que é você. E se tinha alguém lá com ela, também vai saber. E ele entrou em pânico, não sabia o que fazer, disse que pegou, entrou dentro da caminhoneta e seguiu para a casa dele. Chegando na casa dele, ele estacionou a caminhoneta no quintal e ficou lá dentro da caminhoneta. E aí a mulher dele escutou ele chegando, né? E falou que ele tinha ido viajar e ele voltou. Esperava ele entrar para dentro, esperava e nada dele entrar para dentro. Né? Já era madrugada. E ele simplesmente ficou dentro da caminhoneta. E ela pegou e falou assim, não sei o que está acontecendo. Aí disse que foi descendo a escada para poder saber o que estava acontecendo, né? Por que ele chegou e não entrava para dentro? Ela escutou um tiro. E nesse momento que ela escutou, ela saiu correndo. Ela achou que alguém tinha pegado o marido dela, ou tinha, né? Ela saiu correndo e gritando os filhos, né, para trancar a casa e ver o que aconteceu com o marido. Porque ela achou que, no que ele entrou, o ladrão tinha entrado junto, né? Porque tinha uma casa muito bonita, né? Muito grande, muito rica a casa, né? E aí, escutaram mais nada. Aí ligaram, né, para a polícia foi até lá. Daí foram olhar na caminhoneta, ele estava lá. Do jeito que ele fez, gente, ele só, né, virou pro lado da cabeça dele e ele falou pro amigo dele que ele não ia conseguir viver. Infelizmente, os ciúmes que ele tava dela ter ficado com outro homem, e falou que sofreu muito. Ele falou para esse amigo que ele não ia conseguir viver sem ela, porque ele amava ela demais e que ele se arrependeu de ter feito isso. Ele podia ter perdoado ela e ficado com ela, porque de tanto que ele amava ela. Mas na hora que ele estava com a cabeça quente, ele acabou fazendo isso. E o amigo dele que contou o que aconteceu tudo, né? E o irmão dela pediu para a gente vir nesse local, porque ele falou assim, eu sinto que a minha irmã está sofrendo. Se você puder ir lá ajudar, eu sei que é longe para você, mas vai lá. Eu vou ficar muito feliz se eu souber que ela está em paz. Se ela não estiver lá, melhor ainda, mas eu sinto que ela está lá, porque ela fazia muita coisa errada, né? Ela estava com um homem casado, sabia disso, por dinheiro. E olha o que acabou. Acabou os filhos dela ficando sem... Isso aconteceu, gente, em 2000. Em 2000. Então tem 25 anos que isso aconteceu. Já vai para 26 anos que isso aconteceu. Né? Os filhos todos já casados, né? Os 2 filhos dela. E sem mãe, né? Foram criados sem mãe. A sorte que a avó que cuidou, ele também ajudou, o irmão dela. E... como ele falou, se ela não estiver lá, eu vou ficar muito feliz, mas eu creio que sim e que você vai ajudar ela. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos ligar o K2, né? E vamos ajudar ela. Se você é novo no canal, ainda não é inscrito, quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações. Me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, união, felicidade para todos vocês em nome do Senhor Jesus, tá? A gente vai passar, vou ligar o K2. Vem aqui. Meu Deus do céu. Olha, ó. Aonde? Um bicho preto subiu aí, ó.
Correndo aí. amor? Subiu pra cima. Você me deu? Amor do céu, um cachorro preto. Subiu aí, ó. Que susto que você me deu, amor. Amor do céu. Tem misericórdia, Senhor. Será que é um cachorro? Mas num lugar desse, amor? Eu não vi isso, eu escutei o barulho e o susto que você me deu. Nossa. Deixa eu passar o K2 aqui. O coração tá disparado. Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar, é com todo respeito que nós estamos aqui. Por favor. Ó, dando sinal. Hã? Tá dando sinal. Tô dando sinal. Será que foi por causa daquela carcaça ali? Não sei. Pode ser cachorro então, amor, que tava ali naquela... É que nós estamos contra o sol aí, gente. Tá claro, claro ainda, mas... Só que como tá contra o sol, a câmera não pega direito, né, amor? Amor, tá dando sinal. Vamos fazer logo o Spirit Box, sair daqui antes que escurece? Vamos pegar os aparelhos e já iniciar. Deixa eu ver que bicho é aquele ali. Não, amor. Não vai lá, não. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Sim. Gosto de mulher. E você pode dizer seu nome para nós, por favor? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo e estamos aqui com o anjo e a mentora para lhe ajudar. Você pode dizer seu nome para nós? Dinalva. Dinalva, você pode dizer para mim se você é o espírito da moça que foi, infelizmente, né, o namorado aí, não sei como chama, né, marido, namorado, amante, acabou provocando o desencarne e deixando nesse local? É. Eu sinto muito, Dinalva, pelo que aconteceu com você. Tá muito mesmo, de todo o meu coração. Eu e o Theo, a gente está aqui. Se comoveu com o que o seu irmão contou para nós, né? E a gente veio aqui com a intenção de ajudar você. E fiquei feliz de você aceitar a nossa ajuda e se comunicar com a gente, né? Vou fazer umas perguntas para você, se não for incômodo para você, né? Se puder responder para nós, que a gente faz uma investigação, ajuda. E o que você puder responder, o que você não quiser responder, não precisa responder, tá bom? Sim. Esse homem que fez isso com você, você acredita que realmente ele amava você? Sim. E ele falou que fez isso porque ele estava nervoso na hora, né? A gente só não sabe se realmente aconteceu tudo isso, né? Se é verdade. O seu irmão falou que né? Que ele chegou a conversar com o rapaz que estava com você. Então, e esse rapaz que estava lá, realmente você estava namorando ele ou era só um amigo? Como que era? Meu amor. Então ele era o seu amor. Você amava ele. E por que que você estava com esse homem casado, né? Prejudicou sua vida. Você estava com ele, você não gostava nem um pouco dele, ou você gostava, era porque você gostava? Dinheiro. Entendi. Seu irmão falou isso mesmo para mim. Mas eu gosto de perguntar para mim ter certeza, né?
Ele sabe disso. Eu falei para ele, vou fazer as perguntas que você falou para mim, né? Não quero que você leve a mal, que eu não estou confiando em você. É porque eu gosto que o Espírito fala para mim o que aconteceu realmente, né? Então você não amava ele, na verdade, era por dinheiro. Você acha que valeu a pena você ter ficado com ele por dinheiro? Não. Eu imagino. Porque é muito triste quando isso tudo acontece, né? Tudo isso que aconteceu prejudicou seus filhos, porque eles amavam você demais, a sua mãe também, né? Perdeu uma filha, o seu irmão, que era irmãos gêmeos com você, né? Mas ele sofre de saber que você está aqui sofrendo, porque ele sabia que você fazia as coisas erradas. Ele falou, a minha irmã está lá sofrendo, ajuda ela. São 25 anos você aqui sofrendo. Em nenhum momento você chegou a desconfiar que ele podia chegar, que ele podia descobrir que você tinha outra pessoa. Você nunca pensou nisso? Não. Não. Não imaginava isso, né? Eu conversei com o seu irmão e ele disse que você era uma mãe bem presente com seus filhos, assim, e se dava muito bem com ele. Ele já tinha medo de acontecer tudo isso e ele disse que avisou você várias vezes para você. Ele te deu conselho. Isso aconteceu? Sim. Sim. Ele te aconselhou. Porque ele amava você, né? Queria o seu bem. Só que quando a pessoa está dentro de algo assim, ele não consegue enxergar. Isso é difícil demais da conta, né? Quando a pessoa não consegue enxergar. Quando ele trouxe você, ele disse que veio sem conversar e você pedia para ele falar onde estava indo. E ele disse que não conversou com você. Isso é verdade? Entendi. Então, isso quer dizer que é verdade. Ele não conversou com você, ele apenas chegou aqui, disse que puxou você para o braço, puxou até nesse local, né? Onde já é a entrada do matagal aqui, não dá nem para entrar, um matagal bem fechado. E ele simplesmente provocou aí o seu desencarne, né? E depois que ele fez isso, né? Que ele provocou o desencarne dele também, né? Ele fez isso e foi lá e fez isso também com ele, tá? Ele também não está mais entre nós, infelizmente. E ele contou pro amigo dele aonde você estava e tudo. Aí depois que aconteceu isso, o amigo dele falou que ele tinha passado lá e falou que tinha acontecido com você. E eles vieram até aqui e encontraram o seu corpo. E os seus filhos entraram em pânico, né? E eu creio que você também ficou em pânico quando viu que ele ia fazer isso com você. Você chegou a pedir para ele não fazer? Ele estava com raiva, foi o que eu entendi que ela falou. Ele estava com raiva, então. Por isso que ele fez isso, né? E o que eu perguntei para você, e você, mesmo que ele estava com raiva, você chegou a pedir para ele? Para não fazer isso com você? Sim. Sim, ela pediu. Mas ele estava furioso, né? O importante aqui é ajudar você, tá? E você consegue perdoar o que ele fez com você? Para que eu possa te ajudar, tá bom? Porque ele também já não tá mais. Ele não tá mais entre nós. Isso. É muito importante você perdoar, tá bom? E pedir perdão também. Você quer pedir perdão?
para Deus. Você se arrepende de tudo isso que você fez, de ter ficado com ele, de ter provocado ele, né, com o que você fez? Você se arrepende? Sim. E eu fico muito feliz de você se arrepender, de você pedir perdão, né? E perdoar. Nós vamos deixar para você um copo d'água e uma vela. A água significa pureza que mata a sede e a vela é luz para você que está na escuridão. Tá bom? Você aceita? Sim. Sim. E você consegue ver o anjo, a mentora? Do nosso lado, a luz do anjo, a mentora? Eu vi. Isso, e são eles que vão encaminhar você, tá bom? Eu e o Theo venho para ajudar. Só que eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória, tá bom? Segue o seu caminho em paz e nós vamos pegar a água e a vela para você. Tadinha, 25 anos. Segue seu caminho. Olha lá, amor, lá, vamos gravar. Vamos gravar. Muda o seu, lá. É um javali. É um javali, um porco, não sei o que é isso. É o bicho preto que tava lá embaixo, onde nós gravou. Não falei pra você que ele passou ali? É um javali, amor. Ele tá Amor sozinho. do céu, arrepiou, amor, arrepiou as costas. Cuidado, amor, cuidado. Não, ele tá indo pra lá. Se ele vir pra cá, daí a gente corre. Nossa, amor. Deixou a porta do carro aberta? Amor do céu. Entrou aqui no mato. Olha lá, ó. Ele vai lá embaixo onde nós estava gravando, ó. Não, amor. Desceu, tá sozinho. Ah lá, não falei? Vai lá embaixo. É ele mesmo que passou lá na hora. Parei, amor, parei. Meus amigos, agora a gente vai ajudar a Dinalva, né? O irmão dela tinha razão. Ela estava aqui sofrendo, ele sentia isso. E o importante agora é ajudar ela. E a gente agradece, né, por ter dado tempo da gente sair daqui de dia, ainda que ainda está de dia. Porque é um lugar meio perigoso. A gente está assustado, né, amor? E nós vamos orar por ela agora, tá bom? Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês, fiquem com Deus e vamos orar. Dinalva, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para nossa mentora nos orientar, né? Se a Dinalva conseguiu fazer a passagem com todo o respeito. Sim. Sim. Agradecida ao nosso anjo, nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.